Que a graça e o amor de Deus, nosso Pai, esteja com todos nós hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor, e agora que estamos dentro de Jerusalém. Estamos novamente no tempo precioso do Advento, essa época da igreja marcada pela expectativa, pela preparação e pela esperança. Advento não é apenas lembrar que Jesus nasceu, é reconhecer que Ele virá outra vez, agora não mais como uma criança manjedoura, mas como o Rei glorioso que virá nos levar à eternidade. E quando será isto? Temos tempo para ir com Jesus ou vamos estar ocupados demais com os nossos afazeres cotidianos? Sem dúvida, muitos pensam que não tem cabimento, inclusive alguns cristãos pensam que ainda que Jesus voltasse hoje, teríamos o tempo para nos reconciliarmos com Deus, fazermos as coisas certas e depois dizer: ó Jesus, já cumpri as minhas etapas, agora podemos ir se tu quiseres. Mas não quero ir agora, afinal de contas ainda tem muito o que fazer, tem muito o que trabalhar e conquistar. Assim muitos pensam, estão entendendo totalmente errado. Vivemos em um mundo acelerado, impaciente e inquieto, todos nós. Não tem uma só pessoa no mundo que vive uma paz plena, que não tem preocupação com as coisas do futuro. Eu particularmente conheço muitas pessoas e não conheço nenhuma que seja realmente paciente. Todas ansiosas, sempre querem mais e nunca estão satisfeitas, independente das posses. Percebamos nesse sentido que a paz de espírito, ela realmente não combina com o mundo acelerado que nós assim temos, que é diferente de nós concordarmos e sermos bons. Então, se eu não trabalhar, eu vou ter mais sossego. Não é isso. Ser preguiçoso, malandro, não vai nos dar paz nem tranquilidade. Mas a paz que nós tanto precisamos, ela nós só vamos encontrar olhando para Cristo que morreu na cruz do Calvário em nosso favor. Tudo neste mundo é para agora, logo, é imediato. A dimensão da espera parece incompatível com o ritmo moderno. No entanto, Deus nos chama hoje a recuperar o santo significado da espera. Não a espera ansiosa ou incerta, mas a espera confiante, fundamentada nas promessas de Deus. Esperar nas promessas de Deus é deleitar-se na certeza de que haverá acontecer a vinda do Senhor. E não precisamos ficar medrosos quando o mundo diz: a economia está caindo, o mercado está em colapso, as famílias estão se destruindo, as pessoas estão vivendo de modo errado em comparação com o que viviam no passado, os jovens não se coordenam, não tem mais esperança para o futuro. Isso não deve nos assustar, pelo menos não assusta quem confia no Senhor. E se nós consultarmos os nossos familiares mais velhos, têm experiência de vida e de fé, ou de concordar com o que eu estou dizendo, que a paz que nós tanto precisamos não está pautada nas coisas que o mundo nos oferece, mas tão somente na palavra do Senhor, que nos pede calma e repouso no próprio Senhor. Pois as coisas de Deus, elas se cumprem sempre, não tem uma só situação que não tenha se cumprido. Por isso, o Advento nos faz olhar para 3 direções ao mesmo tempo. Primeiro aspecto a ser pensado é que o Advento nos faz olhar para trás, para Belém, onde o Salvador nasceu humilde. Também o Advento, onde nos apresenta então o cumprimento da promessa
promessa e a certeza de que a espera do Salvador visível está concretizada na pessoa de Cristo Jesus. Também no advento somos levados a olharmos para dentro do nosso coração. Quem está dentro do nosso coração? Quem renasce a cada novo dia? São as nossas angústias ou é a esperança no Senhor Jesus? Se estamos na palavra, não tenho dúvida que é o Senhor Jesus, que é o Senhor da nossa vida e o que vai nos dar paz, tranquilidade e discernimento para tomarmos as decisões corretas. E olhando para dentro, examinamos o nosso coração para prepará-lo, dizendo: Senhor, que monte de estrume que eu tenho dentro de mim, não serve para nada esse coração, a não ser ficar pulsando e me auxiliar ainda a pecar mais e mais. Transforma, arranca esse coração podre de dentro e me dê um novo coração. Algo muito parecido que Davi disse no Salmo 51: Cria em mim, ó Deus, um puro coração, um novo coração. Assim deve ser o nosso olhar, o nosso coração, dizer: Senhor, eu dependo de tudo isso. Do mesmo modo, é preciso que o povo de Deus viva num permanente meditar na palavra de Deus e ver só na palavra de Deus a esperança e a certeza da paz que excede o humano entendimento. Por isso, também é preciso que nós olhemos para o terceiro aspecto, a terceira direção que o advento nos convida a olhar também: olhar para frente, olhar para o futuro, para a promessa certeira e a certa de que a glória do Senhor virá sobre todos nós e virá novamente para completar tudo aquilo que nós tínhamos quando estávamos lá no paraíso, na pessoa de Adão e Eva, onde nós ainda não vivíamos, mas os nossos antepassados já desfrutavam da eternidade junto com Deus. Diz o texto de Apocalipse 1, versículo 7: Eis que ele vem com as nuvens, e todos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Pensando nesse sentido, a completude maravilhosa para a qual apontam os textos de hoje, vamos perceber que os textos de hoje nos ajudam a viver este momento espiritual que o advento nos proporciona. Vejamos o exemplo do Salmo 122 que nós lemos há pouco, que nos convida à alegria de ir à casa do Senhor, pois na casa de Deus, Deus revela a grandeza do seu reino em toda a sua glória pela palavra ouvida e também que nos convida a ser vivida. Todos os dias é preciso que se renovem essa certeza. Por isso não tem como eu viver ou dizer que eu sou cristão e não ter desejo de estar na casa de Deus, pois é na casa de Deus que a palavra é anunciada e ali o Espírito Santo trabalha coletivamente, transformando toda a nossa vida. Por sua vez, Isaías 2, que nós lemos há pouco, que nos aponta para as coisas dos últimos dias, para o reinado de paz do Messias, do Senhor Jesus, mas uma paz que excede todo o humano entendimento e aponta para a certeza de que a beleza da salvação e a própria salvação começa, caminha e se completa em Cristo Jesus. Se nós prestarmos atenção na leitura de Isaías capítulo 2, vamos ver que o profeta recebe a mensagem de Deus e Deus, de certo modo, permite ele enxergar literalmente os céus, permite ele enxergar o futuro, quando ele fala do reinado de paz do próprio Senhor Jesus. Por sua vez, nós lemos há pouco também na palavra, no texto de Romanos 13, que nos desperta para vivermos uma vida plena e abandonemos o sono espiritual que muitos ainda vivem, e que nos chama a ser os filhos da luz, filhos que devem fugir de todos os pecados. Inclusive lá tem uma listagem muito interessante e aponta para quais? Os pecados já citados nos 10 mandamentos.
e dos quais muitas vezes nós temos alguns de predileção, que achamos que não é tão grave assim, afinal de contas nunca matamos e nunca roubamos. Muitas vezes impensado, mas isso brota do nosso coração, esse desejo de nos auto-justificarmos perante Deus. E sendo que lá no texto de Romanos, o apóstolo nos lembra que a nova vida em Cristo Jesus é uma vida que, quando nós olhamos os mandamentos, não com medo, mas com gratidão, para dizer: Senhor, que bom que esses mandamentos aqui nos apontam, que se eu avançar essa etapa, eu vou arrumar complicação para a minha vida e para a vida de quem me acompanha. Vejamos só um exemplo: se eu sou alguém que mata alguém, assassino alguém, olha o estrago que eu faço na vida da minha família, começando pela minha mãe, pelo meu pai, olha a desgraça que eu trago no coração, na honra dos meus pais. É uma vergonha inconcebível. Se eu sou alguém que só nega impostos, olha que vergonha que eu trago para a memória dos meus antepassados. E assim tantos outros pecados, entre eles alguns já citados lá no texto de Romanos. Quem tem dúvida pode ler novamente. Inclusive, eu sempre insisto, pegue a Bíblia e acompanhe quando o pastor cita os textos bíblicos, para que depois você não possa dizer: mas eu acho que o pastor falou errado. Assim você já pode corrigir se eu assim falei. E aí você pode conferir e acompanhar todos os textos. Assim faziam os cristãos de Bereia, conforme citados em Atos capítulo 17, aonde é dito que os cristãos de Bereia, eles eram mais nobres do que os outros, porque eles examinavam as escrituras conforme Paulo ia ensinando. E por sua vez nós temos a leitura há pouco lida do texto do Evangelho de Mateus 24, que nos recorda que este mesmo rei, o Senhor Jesus, virá novamente sem aviso. Quando será? Será para governar 1000 anos literais, como alguns dizem? Ou será o dia do juízo? Claro que será para o dia do juízo, onde os servos de Deus serão recebidos dos céus. Isso nos faz lembrar uma coisa muito importante. Você deve ter visto muitas vezes filmes, uma gama enorme de filmes que dizem que haverá um arrebatamento da igreja, e aí alguns vão primeiro e outros vão simplesmente desaparecer e nunca mais ninguém nos verá, pois está acontecendo o tal do arrebatamento. Especialmente as igrejas renovadas, pentecostais, neopentecostais, ensinam essas coisas e as pessoas vivem essas coisas de modo errado. Não haverá arrebatamento como eles ensinam, mas haverá sim. Quando Jesus diz: olha, haverá, algum vai ser deixado, seja lá na fazenda, como é citado, no campo, ou na casa, enfim, e outros serão levados, exatamente aqueles que são servos de Deus serão levados para o encontro com o Senhor nas nuvens, mas todos no mesmo dia, não uns agora e outros depois, não, todos no mesmo dia. E sabe por quê? Aonde é que eu posso garantir? Porque se eu olhar para 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, lá diz que nós não seremos levados aos céus antes daqueles que já morreram e que vão ressuscitar, e aí então virá o juízo sobre aqueles que ficarem na terra. Então essa ideia do arrebatamento que alguns ensinam é errada, pois eles ensinam que haverá um arrebatamento e depois Jesus vai aparecer e reinar ainda 1000 anos aqui na terra, num governo instaurado, num reino instaurado aqui na terra. Isso é errado. E o texto de Mateus 24 nos aponta para que a gente não tenha dúvida. Tanto é que é citado no texto que naquele dia pessoas vão estar trabalhando, ou seja, vai ser algo quando menos nós esperarmos. A questão é: como está o nosso coração para receber o Salvador que voltará para nos levar? Como está o nosso coração para ser agraciado com a presença do Deus eterno? Para ajudar nessa nossa reflexão a respeito da espera e vinda do Senhor, creio que podemos usar esta ilustração que diz assim: certa vez uma família esperava um parente querido que morava há muitos anos em outro país. A data da visita foi marcada, mas o horário exato da chegada não. Eles prepararam a casa, arrumaram o quarto, deixaram tudo pronto. Cada um
cada som de carro na rua fazia o coração bater mais forte. Não era ansiedade ruim, era alegria antecipada. Eles sabiam que ele viria, não sabiam quando, mas estavam prontos. A preparação não era um peso, mas parte da alegria. Assim também é o advento. Esperamos a vinda do Senhor, não no nascimento na forma de uma criança, mas na forma de um rei glorioso. Isso nos leva a entender que também é maravilhoso pelas famílias ansiosas querem preparar em suas casas a igreja para receber e celebrar o Natal. Nós ainda temos coisas a fazer na nossa igreja. Precisamos todos nós nos reunir e dar jeito de organizarmos a nossa congregação. Uma parte já foi feita, mas ainda precisamos, por exemplo, montar a árvore de Natal, preparar um monte de coisa na nossa congregação para o Natal, propriamente dito. Já deveríamos ter feito, se nós olharmos pela lógica que normalmente é feita. Mas ainda dá tempo, ainda não chegou o dia do Natal. Percebam que nessa nossa caminhada de fé, todos os dias podemos continuar caminhando e nos preparando para a vinda do Salvador Jesus. Por isso, meus amados irmãos, então logo o advento é tempo de alegria na presença de Deus, conforme já lembramos no Salmo 122. O advento é uma época de alegria espiritual, não de tensão, como algumas pessoas estão vivendo. O que eu vou fazer no jantar da ceia natalina? Quem eu vou convidar para a minha casa? Que roupa eu vou vestir? Daqui uns dias já vai começar essa balbúrdia nas TVs, nas mídias, vista tal roupa, vista esta cor ou aquela. Os famosos ilusionistas, enganadores, vão estar dizendo, visto o amarelo, visto o vermelho, o branco, e assim por diante. E muitos, talvez até você vai cair nessa onda e vai achar que aquilo é importante. Cuidem, isso não é necessário. Visto o teu coração com a palavra, isso sim transforma, edifica e melhora a tua vida e a vida de quem está à sua volta. E é importante que nós tenhamos esse discernimento, porque se nós não tivermos esse discernimento, nós só vamos ser Maria vai com as outras, só vamos ser pessoas que vão repetir o que os outros já repetem sem saber o que fazem. E quando chegar no final da nossa vida, aonde estará o nosso coração? Aonde estará o nosso coração? A cidade hoje, conforme os irmãos já relataram, está um caos por conta desse jogo da final da Libertadores. Isso deve estar acontecendo neste momento. A priori, talvez não tenha saído nenhum gol, porque não ouvimos nenhum foguete ainda sendo soltado, né? Até agora. Mas tem pessoas que gastaram que não tinham para chamar amigos, fazer churrasco, fazer um monte de coisa, se preparando para este jogo. É ruim assistir um jogo? Claro que não, bom, só que cada coisa seu devido tempo. É preciso que a gente saiba aproveitar as coisas que o mundo nos oferece, sem que nós percamos a nossa identidade como servos e filhos de Deus. Por isso, meus amados irmãos, vejamos, imaginem só, se o povo antigo já se alegrava ao subir fisicamente a Jerusalém, imagine, se hoje nós temos caminhos tortuosos, íngremes, imagine naquela época que não tinha o asfalto, não tinha os carros, era na base ou da mula carregando, ou você mesmo carregando, andando a pé e assim por diante. Assim mesmo o povo já se alegrava em ir para a cidade de Jerusalém. Muito mais nós que seremos levados às nuvens ao encontro do Senhor, conforme o texto lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Por quê? Porque nós seremos levados a Jerusalém celeste, não a Jerusalém física, política, aonde as pessoas ainda se matam, e aonde hoje, se você chegar lá e falar que é cristão, aqueles judeus vão cuspir na sua cara, vão xingar você, vão te ofender, porque eles não creem no Senhor Jesus. Claro que eles também precisam ouvir a palavra, eles precisam ouvir para ser convencidos pela palavra de que Jesus é o Salvador. Mas não é a terra de Jerusalém que o texto está se referindo, mas é Jerusalém celeste, a Sião celeste, a cidade de Deus construída
novamente para receber todos os filhos de Deus. E lá Deus quer receber a cada um de nós. Ninguém deve ficar fora. A questão é, essa semana ainda andando pela cidade, vi pessoas literalmente pregando, anunciando, cantando, louvando a Deus, e eu me convenci de uma coisa: Deus permite essas coisas para que aqueles que não ouvem a palavra não possam dizer: Senhor, mas eu nunca ouvi falar sobre Jesus. Nem que fosse de uma passagem pela rua, já seria o suficiente para que a pessoa desse um estado e dissesse assim: uau, estou vivendo errado, eu preciso mudar minha vida. Por que essa pessoa está pregando a plenos pulmões no meio da rua, ainda talvez sujeita a ser rechaçada, humilhada publicamente, assim por diante, mesmo assim anunciando o Evangelho? A palavra de Deus tem sido anunciada. As pessoas que não querem dar ouvidos, e é por isso, como diz o texto lá de Romanos capítulo 3, elas se tornam indesculpáveis por causa dos seus pecados. Não é porque Deus não os quer salvar, mas porque elas rejeitam a palavra e insistem em rejeitar, como os nossos antepassados também já fizeram. Assim como nós temos bons exemplos do passado, de pessoas fiéis, pessoas amigas, queridos, amigos, familiares nossos que foram fiéis a Deus, temos também nessa mesma proporção pessoas que nos envergonham só pelo seu comportamento que assim tiveram. Por isso, meus amados irmãos, é preciso que eu e vocês entendamos que o advento aponta para os últimos dias, para o reino de paz, conforme o próprio texto de Isaías nos lembra. Os últimos dias, o monte do templo do Senhor será o mais importante. Todas as nações se reunirão em volta dele. Aqui Isaías vê o reinado final do Messias, não um reinado político, mas um reinado pleno, onde o próprio Senhor Jesus estará com o seu povo. Por isso, meus amados irmãos, o rei virá, e ele quer receber a cada um de nós. Ele quer dizer para mim e para vocês: vinde benditos para o reino do meu Pai, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a vontade do Senhor e Deus. Mas se as pessoas não querem ouvir a palavra, pode ser, não querem ouvir o pastor André, não querem ouvir outro, não vai ser um anjo do céu que vai fazer nós convencer. É preciso nós ouvirmos aquilo que está sendo dito. É deixar baixar a poeira do mundo e se concentrar em que a palavra é necessária. E não só ouvir, colocar em prática também. Por isso, meus amados irmãos, ainda o texto de Mateus, Jesus nos adverte: mas ninguém sabe quando chegará aquele dia, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai é que sabe. Ainda dá tempo de mudar. Mas quanto tempo nós temos? O dia da mudança é amanhã, uma semana, um ano? Agora. Não tem como eu apagar meu passado de pecados, mas tem como eu dizer assim: Senhor, a partir de agora eu quero viver. E vai ser uma luta difícil, porque tu acha que o diabo vai se contentar em ver você fazer o que é correto? Não vai. E vai fazer você achar que aquilo tudo que foi ensinado aqui no culto é bobagem, que não tem importância, que talvez o pastor tenha exagerado na mensagem. Mas é exatamente isso que o diabo quer que você pense. Não precisa levar tão a sério aquilo que está sendo ensinado. Só que aquele que passa pelas provações, depois se deleita na paz, na tranquilidade, de poder dizer assim: Senhor, valeu a pena. Como é bom ter uma paz que o mundo nunca pôde me dar e nunca iria me conceder. Por isso, o advento não é apenas lembrança, é vigilância. E Jesus diz ainda, Mateus 24:42: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia o seu Senhor vai chegar. Cristo não nos chama ao medo, mas uma vida desperta, alegre, atenta, consciente e preparada. Ele acrescenta: fiquem também vocês preparados, porque o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Quando criança, a primeira vez que eu vi esse texto, eu não queria mais dormir da noite. Pai, que eu estou dormindo e Jesus me deixa. Eu dormia com o coração apertado, até eu entender que não tem a ver com sono, mas tem a ver com fé, com confiança.
e aí as coisas mudam de figura. É preciso termos juízo, cuidado, muito cuidado. O mundo ele não é para amadores. O mundo é astuto e nos oferece sempre uma oportunidade de nós não estarmos aqui. Mas em nós vivemos em vigilância, não paranoia, em esperança, não em desespero, em santidade, não em descuido. Vivemos para Cristo, abandonamos o pecado e todos os pecados, uma vez confessados, são esquecidos por Deus, deixados de lado, não eles aconteceram. Deus caminha daqui para frente. Não tem como voltar e fazer tudo de novo, mas caminha daqui para frente. Meus queridos amados irmãos, o Advento é um tempo precioso para a igreja e para a vida espiritual. É o tempo em que nós contemplamos o nascimento humilde do Salvador. Nós examinamos nossa vida à luz da palavra. Nós olhamos para a frente, para a vida gloriosa do Rei. O tema que nos guia, Advento, época da esperança do nascimento de Jesus, mas agora esperamos o Rei glorioso para nos levar na eternidade. Isso nos faz lembrar que não somos um povo sem rumo, nós temos caminho a seguir. Nós não andamos vagando neste mundo como alguém que não tem futuro. Nós temos um futuro garantido e eterno. Não vivemos abandonados no caos do mundo. Não estamos à deriva em meio às trevas. Nós sabemos para onde a história caminha. E quando vem os acontecimentos que nos assustam, que assustam o mundo, alarmam o mundo, nós dizemos: calma, Jesus já tinha falado que essas coisas ruins iam acontecer. Jesus já tinha anunciado essas coisas. E nós então continuamos a nossa caminhada. Pode cair tantos ao nosso lado, mas outro tanto ao outro lado, e nós continuamos, pois o nosso foco não está nas coisas do mundo, mas está na cruz de Cristo. Por isso, meus irmãos, Jesus Cristo, nosso Rei, cabe nós lembrarmos que Ele, conforme já anunciado no Salmo, nos chamou a vivermos em alegria, e começa na sua casa, como diz o salmista: me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Do mesmo modo, Isaías 2 nos mostrou o futuro de paz que Deus nos oferece. Romanos nos despertou para uma vida de luz, na luz de Cristo, e o Evangelho nos lembrou que Jesus virá sem aviso, mas não para termos medo, mas para dizermos: Senhor, venha, pois nós, o teu povo, clamamos, choramos de tristeza pelas coisas horríveis que temos visto no mundo, clamamos para que venha as novas, a fim de que as nossas lágrimas sejam enxugadas pelo próprio Deus. É o que nos lembra, por exemplo, Apocalipse 7, versículo 17: o próprio Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos deles. Então, como vivemos enquanto esperamos? Resposta: com alegria na presença de Deus, com esperança no futuro prometido, com amor ao próximo, com vida santa, com o coração preparado, com os olhos fixos em Cristo Jesus, com confiança plena na promessa da ressurreição e da vida eterna. Assim vivamos este advento com profundidade espiritual, lembrando que Ele vem agora, pela palavra que está vindo neste momento a cada um de nós, e também pelos sacramentos que Ele irá participar na ceia, receberá o próprio Senhor Jesus se entregando a cada um de nós. E naquele dia, o grande dia do Senhor, não haverá mais lágrimas para os seus filhos, nem guerras, nem feridas, nem cansaço, nem dor, porque o Rei glorioso nos levará para a sua eterna presença de paz e tranquilidade. Por isso convido a todos, em alto e bom tom, a dizer juntos comigo: vem, Senhor Jesus. Repita comigo: vem, Senhor Jesus. Amém.